Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Igor Santos, de Ariquemes, Alan Duarte, de Uruçuí, Piauí, Keila Kelly, do Rio Grande do Norte, Aldecina, de Pindaré Mirim, Maranhão, Eduardo Antônio e João Batista, de Anápolis, Goiás, Francisco Pinheiro, de Lapão da Nalva, Bahia, João Batista, de Buriticupu, Maranhão, Gilvan Amaro, do Rio Grande do Norte, Marcos Fernandes, de Mossoró, Rio Grande do Norte, e Carlitos, de Ceilândia, Brasília. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Jorge Jesus, pois o presidente do Fla revela não ter conversado com o técnico sobre o Benfica, mas diz tem compromisso com os jogadores de ficar. Desde que Rodolfo Landim assumiu a presidência do Flamengo, o clube modificou a forma de investir no elenco e na comissão técnica. Embora tenha acertado com Abel Braga para ser o técnico do rubro-negro, no começo de 2019, logo a diretoria se arrependeu e optou por contratar um técnico estrangeiro. Jorge Jesus foi contratado em junho da última temporada, e o relacionamento entre as partes tem sido de muito sucesso. Porém, há rumores de uma possível saída e Landim afirma estar tranquilo quanto a isso. O Benfica não esconde o desejo de repatriar Jorge Jesus. Embora o treinador tenha recusado a primeira investida, há algumas semanas os encarnados voltaram a carga para cima do Mister, que ficou balançado com a nova oferta. Nessa última sexta-feira 10, Rodolfo Landim jantou com o treinador do Flamengo. Em contato com o portal O Jogo de Portugal, Landim revelou que não conversou com o técnico sobre o interesse do Benfica. Não vejo razão para isso, ele tem contrato por mais um ano e compromisso com os jogadores de ficar pelo menos até o fim da época, disse o mandatário, que ainda prosseguiu ao comentar a insistência do presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, por um acerto com Jorge Jesus. Eu não sei se ele fez isso e, sinceramente, não me interessei em saber. O Flamengo não tomou medida alguma porque confia no compromisso assumido pelo seu técnico, encerrou ele. Em meio ao imbróglio, Jorge Jesus deve se posicionar apenas após o término do Campeonato Carioca. O Flamengo está nas finais da competição e entra em campo no domingo 12, às 16 horas, horário de Brasília. E na quarta-feira 15, às 21h30, ambas as partidas contra o Fluminense e no Maracanã. Depois de perder a Taça Rio para o tricolor, o time comandado por Jorge Jesus quer conquistar o bicampeonato estadual. Agora vamos falar sobre Filipe Luís, pois o Fenerbahçe da Turquia quer tirar o lateral do Flamengo. De acordo com o portal turco Alyaspor, o Fenerbahçe da Turquia tem interesse em contar com o lateral do Flamengo, Filipe Luís, já na próxima janela de verão europeia. O clube rubro-negro vem sendo alvo de diversas sondagens para a venda de outros jogadores e até mesmo de seu técnico Jorge Jesus. O clube está fazendo de tudo para não perder nenhuma peça importante no elenco. Filipe Luís é um dos jogadores mais experientes do elenco e tem uma cultura diferente dos outros jogadores por ter passado muito tempo no futebol europeu. O lateral já demonstrou interesse em ser técnico no futuro e o Flamengo deixou as portas abertas para o jogador, mas mesmo com o interesse do time turco em contratar Filipe Luís, a diretoria do Flamengo se mantém tranquila e fará jogo duro para uma possível negociação. O jogador está avaliado em 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais na cotação atual, segundo o site Transfermarkt. Agora, vamos falar sobre Rodinei, pois o jogador deve ter contrato renovado com o Internacional até maio de 2021. Campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2019,
Pelo Flamengo, Rodinei perdeu espaço na equipe após a chegada de Rafinha e foi emprestado ao Internacional até o fim dessa temporada. O Colorado, por sua vez, deve renovar o contrato com o lateral direito até maio de 2021. A informação foi inicialmente divulgada pelo Globoesporte.com. Rodinei foi o segundo reforço anunciado pelo Inter para a temporada de 2020. Ao chegar na equipe gaúcha, o jogador assumiu a titularidade da posição, mas ganhou a concorrência com o argentino Renzo Saraiva. Agora, após a Confederação Brasileira de Futebol ter confirmado o calendário para as competições nacionais, com o Brasileiro e Copa do Brasil, ambas previstas para acabar em fevereiro de 2021, o Internacional pode avançar nas tratativas por renovação de contrato de alguns de seus atletas. Rodinei foi emprestado ao Internacional em janeiro desse ano, antes da atual temporada ser paralisada. Devido ao surto da Covid-19, o lateral disputou 9 partidas e não marcou nenhum gol. No Flamengo, mesmo sem ser titular na equipe de Jorge Jesus em 2019, o jogador foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Agora, vamos falar sobre a Libertadores, pois Conmebol divulga a data de retorno da competição. Em videoconferência realizada na manhã dessa última sexta-feira 10, o Conselho da Conmebol definiu as datas de retorno da Libertadores da América para o dia 15 de setembro. A competição foi paralisada em março por conta da pandemia da Covid-19. Além de definir as datas de retorno, o Conselho também determinou que a competição mantenha seu formato tradicional, com a realização de todas as partidas previstas na tabela original. A entidade dará ainda a opção do clube mandante que, por algum motivo relacionado à evolução da pandemia, possa jogar fora de sua cidade ou até mesmo do seu país. No entanto, tal opção depende de uma comunicação prévia no devido tempo e formato adequado, levando em consideração que os outros regulamentos permitem essa opção, diz a entidade. A Conmebol lembra que o retorno da competição se dará com o cumprimento de todos os protocolos e medidas preventivas estabelecidas pelas entidades. Até o momento, somente 2 rodadas da fase de grupo da Libertadores foram jogadas. O local da final única desse ano, que está marcada para o Maracanã, voltará a ser debatido em outra ocasião. Agora, vamos falar sobre o time reserva do Flamengo, pois os reservas contribuem com 30% dos gols na atual temporada. O time carioca passou a investir pesado no elenco. As contratações deram certo em 2019, tendo em vista que a equipe carioca conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Na atual temporada, os resultados também estão sendo notados. Além de conquistas relevantes como a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, os reservas do Flamengo já participaram de 30% dos gols do mais querido em 2020. O levantamento foi realizado pelo site do Lancenet, que comprova o bom momento vivido por alguns dos reservas do Flamengo. Pedro é quem mais participou dos tentos, vindo do banco de reservas. O atacante balançou as redes em 4 oportunidades ao entrar ao decorrer do jogo, além de dar 2 assistências. Ele ainda fizeram um gol começando como titular. Michael é outro que tem ótima participação nos números. Queridinho de Jorge Jesus, o jogador atuou em 15 jogos dos 16 disputados pelos profissionais do Flamengo na atual temporada. O pequeno gigante tem, ao todo, 2 gols marcados e 3 assistências com a camisa do rubro-negro. Porém, entrando em decorrer do jogo, ele deu 2 assistências, 2 tentos e um passe para gol. Foi iniciando como titular Diego Ribas com 2 assistências, Vitinho com um passe para gol e Pedro Rocha com uma bola na rede. Completam a seleção de reservas que, ao entrar durante os jogos, participam de um gol. Ao todo, os suplentes contribuíram com 12 dos 40 tentos da equipe comandada por Jorge Jesus, comprovando o sucesso dos atletas que saem do banco para ajudar o mais querido. E para finalizar, vamos falar sobre o árbitro do Fla-Flu, pois Ferge define a arbitragem no primeiro jogo da final do Carioca entre Flamengo e Fluminense.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Fluminense nesse domingo 12, às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. Para o confronto decisivo, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro escalou o juiz Wagner Nascimento Magalhães como árbitro principal da partida. Além da arbitragem principal, a FERJ também definiu Luiz Cláudio Regazzoni, Michael Corrêa como assistentes e Rejane Caetano da Silva como quarto árbitro. O primeiro confronto entre Flamengo e Fluminense também contará com a arbitragem de vídeo comandada por Carlos Eduardo Nunes e com o auxílio de Alexandre Vargas e Diogo Carvalho.